A coletividade é o sucesso do Inter de Roger Machado. Gabriel Carvalho reserva? Rômulo titular? O Inter irá acabar se Bernarrey não continuar em 2025? Olá, colorados e coloradas, sejam todos bem-vindos ao Teses Coloradas. Obrigado por assistir e, por favor, esse canal que eu estou abrindo a partir de hoje tem uma obrigação: ampliar o debate sobre o Esporte Clube Internacional. A gente vê muita repetição de opiniões, de ideias sobre o Inter nos meios tradicionais, nos meios modernos, como a internet. A ideia é justamente que nesse canal a gente discuta coisas um pouco mais além do que o básico. E para isso eu conto muito com a participação de todos vocês. Meu nome é Carmelito Bifano, sou colado desde 1970, quando eu nasci em Cachoeira do Sul, e marquei presença constante no estádio Beira-Rio entre 74 e os anos 2000. 2000 eu lanço o Final Esporte junto com meu amigo, meu mestre, meu ídolo, César Cidade Dias, e o Eduardo também Moraes, dois amigos que eu guardo no meu coração. E desde então, minha vida é pensar, é assistir, é discutir, é debater sobre o Esporte Clube Internacional. Então, aproveita, deixa o teu like, te inscreve e deixa um comentário sobre as coisas que eu vou falar a partir de agora. Eu vejo muita gente falando que o jogador A, o jogador B, o jogador C, o jogador D e o Z e o YZ são o que estão levando esse time a ter esse desempenho fantástico que tem neste momento no Campeonato Brasileiro. O Internacional vem de 11 partidas sem perder. 8 vitórias, veja bem. Quem lembra como é que o Eduardo Cudê deixou o Esporte Clube Internacional, é inimaginável que o Inter ia conseguir chegar neste momento do campeonato com esse mundaréu de pontos que obteve com o Roger, né? Obviamente que os jogadores melhoraram seus desempenhos. Só que só tem uma coisa, eles só melhoraram os desempenhos deles a partir da coletividade, do trabalho feito por essa nova comissão técnica, somado à parte da direção do clube, né? O presidente Alessandro Barcelos deixou o vestiário e contratou pessoas para controlar o vestiário. Nota 10. Parabéns, presidente Alessandro Barcelos. É isso que tinha que ser feito. E agora está aí o resultado. Abandonou, estamos vencendo. Não que o presidente seja um cara que estava atrapalhando. Não, não é isso. É que precisa. O presidente é um cargo muito acima de tudo. Então ele tem que comandar no momento certo, entrar no vestiário no momento certo, falar com as pessoas no momento certo. E eu tenho certeza que o presidente Alessandro Barcelos tem essa qualidade. Voltando ao Inter de Roger Machado. A coletividade é a grande palavra deste Inter, esse que nós estamos vendo agora. Demorou um pouquinho para o Roger conseguir reorganizar, naquele período lá que ninguém queria mais ficar no Inter, que o René queria ir embora, que o Vitão queria ir embora, que o lateral argentino, aquele lá que eu não quero nem me lembrar o nome dele, foi para o River, e tantos outros, né? Gostariam de ter saído naquele momento, quando a barca estava afundando. Bom, aquilo é passado. A coletividade, o trabalho que o Roger implantou no Inter, desde que ele chegou, mudaram a cara do Inter. Mudando a cara do Inter, trabalhando com mais compacto, atuando, buscando as laterais, mas também os corredores próximos a laterais, né, com a entrada dos dois meias ou atacantes, Wesley, Gabriel Carvalho, Tabata.
A situação mudou bastante. Outra coisa, o Inter já não sofre mais com os contra-ataques dos adversários. Sofrer sofre, óbvio, né? Futebol é assim mesmo. Mas o Internacional, ele consegue dominar os adversários através da sua imposição na hora de marcar e na hora de atacar. E como é que isso tudo foi feito? Na base do trabalho. Hoje, o que a gente cobrava lá atrás do Eduardo Cudê, hoje tudo que a gente cobrava do Eduardo Cudê, o Inter de Roger faz. Marca com qualidade, cria com qualidade, principalmente com triangulações, com jogadas combinadas, passes rápidos e com uma coisa que é fundamental que mudou do Cudê para o Roger, que é o centroavante. Abandonou a ideia de dois atacantes para ter apenas Borré no ataque com a chegada de Gabriel Carvalho e também de Wesley. Bom, não precisamos falar nada, né? Não precisamos dizer nada do momento que vive o Inter, né? Por quê? Porque era o que todo Colorado sempre sonhou. Hoje o Inter tem desejo de vencer, hoje o Inter tem vontade de vencer, hoje o Inter luta para vencer, uma coisa que estava esquecida. Por exemplo, o Beira-Rio voltou a ser a casa do Inter. Jogar aqui voltou a ser um inferno. Coisa que não estava acontecendo no primeiro semestre. Tudo isso faz com que o Inter consiga jogar muito mais do que jogou no primeiro semestre. Uma outra coisa que é fundamental, o Inter voltou a fazer a pressão na saída de bola. Se a gente for ver os gols nos últimos 11 jogos, vários deles foram obtidos justamente nisso, pressionando a saída de bola do adversário, roubando e partindo rápido para o ataque. E para isso até o Bernabé, que é um dos destaques do Inter neste momento, é muito importante. Por quê? Que Bernabé, quando rouba a bola no ataque, ele já está muito próximo do gol e não tem problema do contra-ataque, porque o esquema dá segurança através dos dois volantes para que ele atue dessa forma. Futebol tudo é um conjunto, nunca é uma individualidade, jamais é uma individualidade. Pode até ter uma individualidade, mas essa individualidade precisa do conjunto, precisa do trabalho da comissão técnica e dos próprios jogadores. Quem vê o vestiário na época de Cudê e vê no vestiário de hoje, meu Deus do céu, uma mudança gigantesca, gigantesca. Outra coisa que o Roger devolveu ao Inter foi a disputa sadia por posições, a competitividade. Antes era muito fácil, todo mundo tinha seu lugar no time. Hoje, a gente viu nesse tempo todo aí que o jogador que sai arrisca não voltar mais pro time. Claro, né? Quem tem muita qualidade volta porque tem qualidade, isso é uma obviedade, né? Mas veja só o caso do Gabriel Carvalho, por exemplo. Gabriel começou muito bem, tanto na parte ofensiva, que é o que todos esperamos dele, quanto na parte defensiva. Carmelito, parte defensiva do Gabriel Carvalho, te enlouqueceu? Sim, ele e o Wesley cumprem funções defensivas. Eles têm a obrigação de acompanhar o lateral adversário quando ele sobe. E, por sinal, o Gabriel vem enfrentando dificuldades nos últimos jogos justamente por isso. Os técnicos entenderam que o Gabriel era uma peça fundamental para o Inter e começaram a atuar pelo lado dele, obrigando ele a dar muito mais atenção à parte defensiva do que ofensiva. Tanto que o Tabata entra depois no segundo tempo, com todo mundo cansado, e atropela os adversários, né? Passa por cima, tem jogado muito bem o Tabata. Tu acha que o Gabriel Carvalho não pode ser reserva do Inter? Cara, eu vejo muita gente preocupada, ai, vai tirar o guri, e aí o guri nunca mais vai voltar, porque ele pode se perder na vida, meus amigos. Jogador jovem, antes de ter bola no corpo, ai, que perigo falar isso. Antes de ter bola no corpo, ele precisa ter uma coisa que é fundamental para o jovem, que é personalidade. Gabriel Carvalho tem muita personalidade. Ah, mas ele vai ficar chateado porque vai ficar no banco. Bom,
Futebol é isso. Se tu não tá rendendo o esperado e tem um colega teu que tá rendendo, tu vai pro banco, espera, te esforça nos treinamentos para mostrar que tu voltou com a tua qualidade, a teu desempenho e retorna pro time. Futebol é assim. A gente não sabe também se o Tabata, quando começar uma partida, vai ter o mesmo rendimento que ele tem quando entra contra os caras cansados, contra os adversários cansados, né? Ahn, Uma outra coisa que a gente tem que destacar, tá? Muito foi falado nos últimos tempos, a mudança na preparação física no Inter. A gente vê isso claramente que mudou. Mas a gente também vê que quando o Inter é obrigado a jogar 2, 3 partidas na mesma semana, o rendimento físico cai lá embaixo. Por quê? Porque é natural. Um jogador de futebol precisa no mínimo 48 horas para se recuperar. Jogou no sábado, folgou no domingo, trabalhou na segunda, vai trabalhar na terça, quarta tem jogo, amigo. Não tem nem tempo de treinar. O negócio é só descansar. É óbvio que o professor Paulo Paixão deu um novo ritmo, novo ânimo, tudo mais para o Inter. Fundamental. Assim como o D'Alessandro, assim como o Mazuco. O D'Alessandro principalmente, né? Eu costumo dizer que uma das grandes viradas que a gente teve na temporada foi quando Borré deu uma entrevista para o D'Alessandro no Dália TV. Quem não viu, assista, é muito, muito legal. Em algum momento, o D'Alessandro fala para o Borré o seguinte: se esforce, mostre que você quer. Não foi com essas palavras, mas deu a entender isso. Mostre que você quer, que a torcida vai comprar o teu barulho e vai te levar junto com ela. E é justamente o que aconteceu com o Borré. O Borré é outro jogador, desde que ele entendeu essa situação e passou a se esforçar ao máximo dentro de campo. Nós, colorados, a gente não tem problema de perder, nós só queremos que o time se esforce, que o time busque, que o time tenha desejo de vencer, que não seja apático, que não seja depressivo, que nem foi o Inter do primeiro semestre. Mas é assim, né? Mudou e agora tá tudo certo. Eu ainda queria falar mais uma coisa sobre o Gabriel Carvalho, tá? Ele faz uma função ali que só ele e o Tabata conseguem fazer. Talvez o Wesley, talvez o Wanderson. O Wanderson, que ano passado fez muito bem isso, né? Aquele corredor ali, ajudando a marcar o lateral. A função do Gabriel é meia centralizado. Só que hoje o maestro Alan Patrick joga na função. Gabriel vai ter as chances as chances dele nessa função. Vai ter as chances dele nessa função, mas vai precisar de tempo. Então calma, calma, o guri é bom, o guri vai dar rendimento, o guri vai dar muita felicidade para nós, só que tem que ser com calma, tudo com calma, tudo com calma. Por exemplo, no começo do ano, quando eu falava com meus amigos, ou quando eu ia lá na Rádio Guaíba, nos programas da Rádio Guaíba, eu destacava. O presidente Alessandro Barcelos pregou uma cruz nas costas do grupo, quando disse que ia vencer os 38 jogos, ou que seriam 38 finais. No futebol, a gente tem que evitar esse tipo de coisa, de botar pressão numa equipe que já vem sob pressão. Quanto menos pressão a gente colocar em cima, além de todas as pressões que já existem, melhor. Eu, por exemplo, não gostei muito do discurso que a imprensa e os torcedores fizeram depois do último jogo na vitória contra o Atlético. Perguntado sobre o que o Roger ainda pretendia no campeonato, ele deu a entender o seguinte, que vai continuar jogando jogo a jogo e ver onde vai conseguir chegar. Ele não tirou a pretensão do torcedor de ser campeão. Só que, convenhamos, é muito difícil. A gente tem que ganhar todos os jogos e ainda torcer para o tropeço dos outros. Praticamente impossível. Impossível. Em seguida, nos próximos dias, eu vou fazer um vídeo sobre por que o Inter tem dificuldade nos primeiros semestres.
Já vou cantar pedra. Ano que vem será difícil novamente. Vamos falar um pouquinho sobre o Rômulo. Fernando parece que está lesionado, né? Forçaram mais uma vez um jogador a jogar, entrar meia boca. E o jogador, esse jogador machucou novamente. Teve uma nova. Voltou a sentir, como se fala, né? Com o Fernando fora, que é um jogadoraço, um jogador que não existe substituto. Poucos clubes no Brasil têm. Então, imagina no Inter, né? Mas Rômulo já mostrou que tem qualidade para fazer essa primeira função. Ele tem os seus defeitos, claro. Todos os jogadores têm, inclusive o Fernando. Todos eles têm. Só que o Rômulo, quando é chamado para fazer essa função, ele dá resultado. Tirando aquela época da bagunça lá, aquela época da depressão, a época do fujão depressivo. Lá ninguém dava certo. Ninguém. Ninguém dava certo. Por sinal, né? Eu escutei um grande amigo meu, um dos caras que eu lancei pro jornalismo. Ele sabe que é, se ele ver esse vídeo, ele vai saber que é para ele, mas assim, ó, não tem nada, não é contra a pessoa, é só contra a opinião. Por sinal, isso é uma coisa importante, a gente tem que pensar justamente, quando a gente for debater o Inter, a gente não pode personalizar, não pode ser contra uma pessoa, mas sim contra uma opinião. Eu sendo contra uma opinião não quer dizer que eu sou contra a pessoa. Então eu vi um grande amigo meu dizer ontem o seguinte, que quando o time está num bom momento, os jogadores jogam. A individualidade aparece. Não, não é bom momento. Isso é trabalho. Isso é fazer uma tática bem feita. Isso é mexer bem durante o jogo. É saber como é que... saber... como é que se diz? Motivar o seu grupo. Sabe, motivar o seu grupo sem ultrapassar os limites, porque também atrapalha. Quantas vezes a gente viu uma motivação extra e o cara entra em campo e em 5 minutos vai expulso? Então é o seguinte, ó, o trabalho do Roger é maravilhoso. Eu sei que tem gente que não gosta de treinador da aldeia, como os detretores gostam de falar. Mas é isso, né? Roger repete no Inter mais ou menos o que ele estava repetindo, o que ele estava fazendo com o Juventude. Mais ou menos como quem fez, o que estava fazendo com o Juventude. Quem viu os jogos, as derrotas e as classificações do Inter sabe como é que o Roger joga. Claro, tem algumas mudanças na forma de jogar do Juventude e do Inter, até pela qualidade do Inter, obviamente, né? Mas a gente já vê o conjunto, a gente já vê a coletividade, a gente já vê o empenho dos jogadores, o desejo de vencer, aquelas coisas todas que faltavam no primeiro semestre, né? Eu vejo muito Colorado desesperado, tá? Com o futuro do Bernabéu. Tem uma coisa que essa direção fez bem, nesses 4 anos, foi negociações. Então eu confio plenamente que o Inter vai se esforçar ao máximo para trazer o Bernabéu. Agora, se não trouxer o Bernabéu, relaxem, calma, não vai acabar o mundo. Não vai acabar o mundo. Eu vi Roger pegar jogador que não jogava nada e fazer jogar. Por que fez jogar? Por causa da coletividade. Quando o conjunto joga junto, um ajuda o outro, um ocupa o espaço do outro na necessidade. E é isso que faltava para o Inter. E é isso que o Roger dá hoje para o Inter. O torcedor tem que apoiar muito o Roger. Vai ter o compromisso agora contra o Flamengo. É necessário ter muita paciência nesse jogo. Ah, mas vai vir com misto quente. Pior ainda, os caras vão querer mostrar serviço. Vai ser um jogaço. O próprio Flamengo diz que é o jogo que vai mostrar para eles o que eles querem no Campeonato Brasileiro. Imagina.
é um jogo atrasado, né? Vai somar mais 3 pontos, ou Inter, ou Flamengo, ou um ponto para cada. Então, seguinte, todo mundo que vai no Beira-Rio, que parece que já está lotado, está lotado o estádio, vá lá com o espírito de torcer, principalmente nas dificuldades, tá? Bom, eu vou fazer na sequência o vídeo sobre SAF, mas eu vou deixar uma perguntinha antes aqui. Qual será o empresário ou a pessoa que colocará 350 milhões no Inter em uma temporada, como o Textor fez no Botafogo? É muito lindo mostrar o exemplo que está dando certo. Eu quero que me mostrem o exemplo dos 19 que não estão dando certo. É isso. Você que ficou até aqui comigo, muito obrigado. Pretendo lançar vídeos de acordo com o meu tempo, que eu sou jornalista, né? Eu trabalho num grande veículo aqui de Porto Alegre, no Correio do Povo, e o tempo é meio apertado, mas pretendo lançar assim que possível, tá? Outros vídeos. Até a próxima. Agora no final eu vou botar um videozinho. No final de todos os vídeos eu vou botar um videozinho com fotos da minha vida, com fotos que eu tirei, com amigos, com situações que eu vivi que eu gosto muito, ou então aqui no bairro onde eu moro, que é na Cidade Baixa. Se alguém aparecer no vídeo e quiser que eu retire do vídeo, só me escrever, tá? tesescoloradas@gmail.com e deixe o seu comentário. Discorde de mim. Eu quero aprender com a sua opinião. A sua opinião para mim é muito importante. Por quê? Porque faz eu pensar, quem sabe eu mudar de opinião. Certo? Muito obrigado e até a próxima.